Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo sobre o Jerônimo Mendonça, esse personagem que é inspirador, né? De fato, é uma pessoa que deu exemplos de fé, de coragem, de resignação para cada um de nós, né? E por quê? Porque ele sofreu na pele todas as agruras de uma doença que o imobilizou e, no entanto, nunca perdeu a coragem, a resignação, a serenidade, a certeza de que ele não estava sofrendo nenhum tipo de injustiça pela sua condição, né? Além do seu extremo bom humor. Não foi à toa, né, que ele foi considerado o gigante deitado. Esse é um dos apelidos que ele recebeu ao longo da sua vida, né? Gigante pelo tamanho da sua importância, né? Tanto na vida quanto no movimento espírita e pelos exemplos gigantescos que ele deu para cada um de nós. Deitado porque passou a maior parte da sua vida em uma cama. Não podemos deixar de lembrar que ele também recebeu o apelido de Tarzan, por ter sido fã incondicional daquele personagem do cinema que fez muito, muito, muito sucesso. Eu, particularmente, cheguei a assistir filmes do Tarzan e era realmente um sucesso absoluto. Bom, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, falando sobre uma reportagem que foi feita com o Jerônimo e que também está num dos números da revista espírita Allan Kardec. E né, aqui nós vamos ver o entrevistador fazendo perguntas muito interessantes. A primeira delas é sobre assistência social. A outra pergunta vai ser sobre a questão da justiça divina. Depois o entrevistador vai falar sobre se Deus realmente nos perdoa. E, finalmente, o entrevistador pergunta sobre como encontrar a paz. Então, vamos lá? A primeira pergunta é: com certa frequência se ouve dizer que assistência social é trabalho para o governo e que a caridade gera comodismo. Como o senhor analisa tal afirmativa? Vamos à resposta do Jerônimo. Indubitavelmente, existe a necessidade de entendermos as palavras de nossos benfeitores espirituais. Então, ele busca o que os amigos espirituais vão falar a respeito disso. No que tange a sua pergunta, o espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos dizer que, indiscutivelmente, o problema de assistência social pertence ao governo, mas que todos nós, os humanos seres cristãos, temos que entender a nossa necessidade de cooperação e de participação. Então, aqui ele já está dizendo que não cabe exclusivamente ao governo a assistência social, embora seja prioritariamente uma função dos governos. Afinal de contas, é para isso que nós pagamos impostos. Mas vamos continuar. Todos reconhecem que, no caso de um incêndio, olha o exemplo feliz que ele vai dar. Deve-se chamar o corpo de bombeiros, mas até que os soldados não cheguem, chamamos os bombeiros de soldados, né? Ninguém está impedido de jogar uma lata ou um balde d'água para diminuir a tragédia. Então, enquanto os bombeiros não chegam, a gente deve sim, não vamos cruzar os braços e esperar que o fogo consuma tudo.
Então, até que o governo possa assumir essa responsabilidade para o futuro, por que não participarmos conjuntamente com ele, ajudando-o neste campo? Isto é compreensão, fraternidade, amor ao próximo, abnegação. E eu não posso deixar de lembrar das inúmeras campanhas que são realizadas em prol da população mais carente, no sentido de vestir as pessoas, cobrir, né, quem está com frio, alimentar quem está com fome, ajudar crianças que estão precisando de amparo, de remédios, crianças e adultos, né, de um modo geral. E não são poucas as campanhas nesse sentido, né? E felizmente as pessoas respondem positivamente. Não vamos esperar, continua o Jerônimo, apenas pelo chefe do Estado para que isso se efetue. Vamos cooperar porque tudo na vida é equipe, é participação. Devemos compreender a nossa necessidade de participação inteligente, servindo dentro da assistência social, conduzindo nossos tijolinhos de amor na construção desse edifício novo, até que tenhamos um governo que possa abranger todas essas áreas satisfatoriamente, para podermos ficar isentos dessa responsabilidade. Então, até que o governo dê conta de atender todas as necessidades humanas, nós devemos sim participar, né? Afinal de contas, se a gente estivesse naquela situação, a gente não gostaria de ser ajudado? É isso, né? Fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, o que ele está dizendo? Até que nós possamos ter certeza de que o governo vai assumir a dianteira e a gente então possa ficar de lado, sabendo que o governo vai agir, sabendo que o dinheiro dos nossos impostos estarão sendo utilizados adequadamente e de forma justa para todos. Aí ele continua dizendo: o evangelho do Cristo é dinâmico. No tempo da distribuição de pães, Jesus não disse que isso era serviço de César, apenas multiplicou pães. Beleza, né? Agora, o entrevistador faz a segunda pergunta e ele diz assim: como entender a justiça divina estando cego e paralítico numa maca, enquanto pessoas saudáveis pululam ao seu redor? Olha, foi quase que uma provocação, né, do entrevistador. E o Jerônimo responde: isso nos leva a acreditar na reencarnação. Não justificaria na vida presente, apenas no hoje de nossa existência, uma situação assim. Então ele está dizendo o quê? Ele não fez nada de errado nesta vida para justificar essa doença tão grave, né? E essa situação tão precária que ele vivia. Sem que não buscássemos, ele continua, nos arquivos do passado, as razões de hoje. Então, quando nós não encontramos no hoje, no aqui e agora, explicação para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, é porque isso se encontra lá atrás. É o que o Jerônimo está dizendo e, aliás, o Dr. Fritz já havia dito para ele que a doença dele era a doença dos três Cs: cama, karma e calma. Né, mostrando para ele que karma é o quê? Não vinha de hoje, quer dizer, é uma questão, ele estava respondendo por uma situação anterior, bem anterior. Numa outra existência, ele continua, não fizemos bom uso do corpo. Então ele aqui é interessante porque ele usa a frase no plural, não fizemos, ele não fez, mas ele expande isso para todos nós. Não fizemos uso do corpo, da inteligência, dos braços, das pernas, dos olhos.
Então, ele continua, criamos para nós mesmos um karma, ou seja, nós criamos, a partir do nosso livre-arbítrio, do uso do nosso corpo para o mal, nós criamos um sofrimento para nós mesmos, é o nosso karma. Ontem foi a sementeira, hoje é a colheita. Então, no ontem nós semeamos o que nós estamos colhendo hoje. Agora, não obstante preso a um leito de dor, com todas as minhas limitações, trago a consciência esclarecida dessa realidade, antes do berço e após túmulo. Compreendo a necessidade de estar aqui para o meu aprimoramento de natureza moral, de ordem moral, de resgatar o passado, criando perspectivas de um futuro feliz. Olha a resignação, né? O entendimento pleno da condição dele. Né? Ele entende que ele está nessa condição não é à toa. Há uma razão de ser que ele encontra lá no passado. Ele percebe que o que ele está passando tem uma função pedagógica e ele está criando, ele está plantando agora um futuro melhor. Olha, ele fala, para o meu aprimoramento de natureza moral, de ordem moral, de resgatar o passado, né? Quer dizer, consertar os erros passados, criando perspectivas de um futuro feliz. Não vejo em minha situação uma injustiça de Deus, mas apenas a lei, me proporcionando o direito de uma internação hospitalar para tratamento de longo curso. Olha só como ele enxerga, né? Ele enxerga a justiça divina e ele fala que a situação dele, Deus está dando a ele o direito a uma internação hospitalar. Né? Ele está doente, então essa situação dele vai propiciar para ele a cura dessa doença. E é um tratamento de longo prazo. Né? Por quê? Não é uma gripinha, né? É uma doença que ele está tendo oportunidade de se tratar, ainda que numa maca, ainda que cego, ainda que com todas as dificuldades. E se a gente fosse lembrar dos vídeos passados, nós vamos ver que ele não ficou inativo. Com tudo isso, ele foi capaz de criar uma creche, de criar uma gráfica e de criar um centro espírita. Muito bonito, né? Nós vamos ficar por aqui. Temos mais 2 perguntas ainda desse entrevistador, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal se assim desejarem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.